Olá, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para gravar mais uma reflexão que se encontra em Marcos capítulo 4, do verso 35, que diz: Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, essa passagem aqui é uma passagem bem conhecida na Bíblia. Talvez você não tenha lido essa passagem na Bíblia, mas já viu uns filmes, já viu em séries sobre esse tema, a qual Jesus acalma a tempestade. Mas eu quero trazer uma reflexão nesse dia aqui. Por que Jesus ele queria atravessar para o outro lado do lago? Este lago, ele tem vários nomes, por causa ali que era um lago bem extenso. E ali naquele lago existiam várias regiões. É como se fosse uma praia. Por exemplo, eu que já morei em 10 meses em Piedade, e eu passei 10 meses ali, só que quando você caminhava alguns passos, lá na frente, na orla, mais um pouco à frente, já era Boa Viagem. Já se dava outro nome, por causa que ali já era outra região. Enfim, então o texto também, aqui neste lago, ele vai receber outros nomes. Lago de Tiberiades, Lago de Genazaré. Ele vai receber outros nomes por causa de várias regiões que existiam ali. E Jesus, ele decide ir para o outro lado do lago, ao qual era a cidade de Gadara. Depois de um dia ali intenso, de pregar o evangelho, de levar a salvação para aquela multidão ali, Jesus e os seus discípulos, ao invés de descansar, esperar mais um dia para ir para este local, para este lago, a qual era a região, era Gadara ali, Jesus ele vai dar uma ordem para os seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Jesus ele poderia esperar mais um dia, mas ele não queria esperar. Ele decidiu atravessar aquele lago. A Bíblia vai relatar que no outro lado, na cidade de Gadara, existia um homem que estava possesso por demônio. Ele é conhecido por demoniado de Gadara. Ele morava em sepulcros. Ele não vestia roupas, ele vivia nu. E a Bíblia vai especificar que correntes e prisões, cadeias, não conseguiam prender este homem pela força brutal que ele tinha, uma força sobrenatural que ele tinha, porque ele estava possesso de demônio. E aquele homem ele era tido como louco. Ele vivia em sepulcros. Já imaginou uma pessoa viver em sepulcros no século atualmente? Ele é tido como louco. E nesse tempo aqui, este homem de Gadara, ele era tido como louco, mas que na verdade ele estava preso espiritualmente por legiões demoníacas. E Jesus, ele não decidiu esperar mais um dia. Ele tinha um propósito a cumprir, a qual era libertar este homem de Gadara das mãos de Satanás. Eu quero lembrar para vocês que a Bíblia vai relatar aqui que o trajeto, a viagem para chegar ao outro lado do lago não foi fácil. Ali veio um forte vendaval que a Bíblia vai especificar que o vento foi tão forte, essa tempestade de vento foi tão forte que já estava enchendo o barco de água. E os discípulos tenebrosos, com medo, achando que iria morrer, eles então decidem incomodar o mestre, acordar o mestre que estava na popa do barco dormindo. Interessante que eles vão dizer: Mestre, não te importa se morremos? Perceba que a dificuldade estava sendo tão difícil naquele momento ali. O vendaval ele estava tão forte ali que os discípulos chegaram ao ponto que eles iriam naufragar, que eles iriam morrer naquele lago. E eles vão perguntar para o mestre: Mestre, você não se importa se vamos morrer ou não? Você não está se incomodando se vamos morrer ou não? E Jesus repreendeu o vento
Ele vai dizer: aquieta, acalma-se. O vento se aquietou, tudo ficou calmo. Talvez, meu amigo, você esteja passando por uma dificuldade sobre a sua vida. Você esteja vivendo um desafio sobre a sua vida. Você não está conseguindo viver o propósito de Deus para a sua vida. As dificuldades sobre a sua vida estão sendo tão grandes que você quer parar de existir na sua caminhada. Você acha que vai morrer diante dessa dificuldade, diante dessa doença. Talvez o médico tenha diagnosticado você com câncer, com a morte, te dado um prazo de validade. Mas eu quero te dizer neste dia para você, se você apenas confiar em Deus, convidar Cristo Jesus para a sua casa, para a sua vida, tudo vai ficar calmo, tudo vai se resolver. Você precisa convidar o Mestre para a sua vida. Apenas confie em Deus diante destas dificuldades dessa sua vida. Talvez você esteja passando por momentos financeiros, problemas na saúde, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas internos dentro do seu lar, seja qual for. Cristo é a solução para a sua vida, para te dar a verdadeira calmaria.